Felismar Manuel, nome civil. Niemanhuris Chuté, o nome Puri. Natural da aldeia rural lá de Gricema, né? O conceito de aldeia rural já é consequência do terceiro encontro das lideranças Puri da zona da Mata Mineira, que deram preferência para a criação das aldeias rurais, que recebeu o nome de Ambogoara, o nome comum, né? Toda aldeia rural ou distrital, de preferência rural, ela era chamada de Ambogoara, primeiro porque o nosso subgrupo Puri é o Zambori, né? O Ambori. O Ambori, ele tem o compromisso de todo local onde tivesse uma casa familiar ter uma árvore plantada, uma árvore frondosa, que é o local de repouso dos espíritos quando há o desencarne, quando há a passagem, quando morre alguém. O Lamã, o espírito imortal, fica hospedado na árvore frondosa até serem chamados por Tupano, Ambogaiúma, para serem iluminados com a luz de Docora e se tornarem encantados. Por isso que as aldeias rurais, ela recebeu o nome de Ambogoara. Ambó de árvore frondosa e Goara de habitação familiar, né? O lar, nosso conceito de lar. E o meu livro, né, esse livro que a gente está tentando trazer reminiscências lá da convivência, né, nas aldeias do povo Puri. Convivência essa que eu tenho participação consciente desde muito cedo, né, que eu recebi a minha formação Puri, já lá, de 0 a 6 anos. Geralmente, essa formação operada pela mãe até os 3 anos, fortemente, com assistência do Opetarré, e do Opetarré predominante, de 3 a 6 anos, com também assistência da mãe. E depois disso, a gente passa para a orientação do Opeantar, que é a autoridade máxima da aldeia rural, né, da Ambogoara. Então, na realidade, esse livro, ele registra um vocabulário dos falares e fazeres do povo Puri daquela região, que na realidade era a Ambogoara da fazenda dos Gregórios, que era onde eu vivia, a aldeia distrital de Tuiuitinga, que era um local de diálogo com os técnicos e cientistas da época, em pé de igualdade, e a Ambogoara do Valão, lá do pé da Serra de Tuiutinga. Eu tinha interatuação nessas 3 aldeias. E eu funcionei como um tipo de missionário que tinha uma escola no povoado de Cruzeiro, que é região da Fazenda dos Gregórios. Eu montei uma escola missionária para atender filhos de Puri e outras crianças pobres da região. E, principalmente essa escolinha, ela cuidava do aprender a ler, a escrever e a contar. E um dia da semana era dedicado ao artesanato Puri, onde eu transmiti o artesanato próprio para as meninas e próprio para os meninos, sendo que isso era um costume da região.
não era necessariamente um costume puri, mas o povo da região tinha tipo de arte que era mais feminino e tipo que era mais masculino. E eu era encarregado, o único responsável pela escola, então tinha que ensinar o masculino e o feminino. Mas eu tirava de boa tudo isso, não tinha problema nenhum. E, pelo êxito dessa escola, eu acabei sendo nomeado pela prefeitura do município de Grisema para ser o professor da escola Rufino da Silva, Felício Rufino da Silva, que era a escola do Valão. E ao assumir essa escola, eu não observei que as crianças ignoravam totalmente termos da língua puri, costumes dos fazeres puri. Então, eu comecei a organizar um vocabulário, utilizando as letras de A a Z e escrevendo como era pronunciado em língua portuguesa. Quer dizer, como era pronunciado em puri, eu escrevia em língua portuguesa, graças a uma regra de escrita que tinha sido elaborada por um outro puri, Juca Puri, que tinha melhor formação acadêmica. Então, ele preparou essas regras de escrita, que era para socorrer os puris no período que as autoridades proibiram o uso da língua. Desde 1938, que havia uma certa perseguição. Então, em 1943, o tio Juca elaborou essas regras, que nós utilizamos ela de um modo muito intenso de 1947 a 1949, que é quando se proibiu. Na realidade, não era proibido o puri, era proibido o uso da língua brasílica, que era falada na região também, que era o Anhangabaú. Mas as autoridades não sabiam distinguir se o que a gente estava falando era puri ou era Anhangabaú. Em consequência, acabou inibindo o uso da língua puri também. E durante esse período, nós escrevíamos os recados e bilhetes em língua puri, mas usando os recursos da língua portuguesa, né, como era pronunciado. E eu organizei o vocabulário para as crianças da escola, que era a minha intenção. Em 1957, eu elaborei. Em 1958, eu ia aplicar esse vocabulário e fazer a testagem do efeito que produzira junto à comunidade. Porque nesse período de 57, já não havia mais perseguição, não havia razão para não se usar a língua. Infelizmente, eu não pude dar continuidade, tive que vir para o Rio de Janeiro, onde eu já tinha outros familiares aqui, trouxe esse material, que graças a Deus agora, com o trabalho da Carmelita, o trabalho acadêmico dela, a gente pôde recuperar em forma de livreto. É claro que hoje existem outras palavras da língua puri, além dessa que consta aí. Mas as que constam nesse livro foram aquelas que eu montei para resgate da cultura puri daquela região. O município de Grisema, ele tem uma área territorial bastante ampla, e as áreas onde prevaleceu ainda a convivência da cultura puri foi a área de Grisema, principalmente a região próxima a Tuitinga. Eu espero que todos que têm interesse pela língua, os parentes, o sapê, têm interesse pela língua, possam encontrar nesse livreto algum subsídio. E, naturalmente, que a gente fica sempre à disposição para tirar alguma dúvida, se for possível,
a gente esclarecer. Desejo de paz para todos vocês, de realização, como diz o povo puri, Tecuaraçu. Tecuaraçu, gente, é um termo muito valorizado na cultura puri, porque faz parte da prática, vamos dizer assim, a estratégia para o bem viver do povo. Tecu é paz, Ara é coletivo. Então, Tecoara quer dizer coletivo de paz. Por que isso? Porque o Puri acha que só há paz em um ecossistema quando todos os seres que ali vivem de modo harmonioso, né? De modo tranquilo. Então, a Tecoaraçu significa paz plena em todos os ecossistemas onde vocês atuam. Essa paz dos ecossistemas é que gera o bem-estar na arte do bem viver.